Então, boa noite novamente, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos à primeira edição do nosso curso básico de normas da BNT. Nós estamos muito felizes com o interesse, com a participação de vocês hoje. Bom, e esse curso, ele é um resultado do nosso projeto Capacitando PET. E esse projeto, ele tem como objetivo trazer informações importantes de alunos para alunos, de uma forma mais simplificada e mais dinâmica também. Então, todos os alunos que vão ministrar esse nosso evento hoje, eles passaram por uma capacitação prévia com um profissional da área. Bom, então agora a nossa comissão organizadora vai se apresentar para vocês. Bom, meu nome é Ana Carolina, eu tenho 24 anos, eu estou no terceiro período de Engenharia de Alimentos e entrei agora esse ano no PET. Agora eu vou passar a palavra para a Alice. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Alice, eu tenho 24 anos, estou no terceiro período do curso de Engenharia de Alimentos e vai fazer um ano que eu faço parte do PET. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Giovana. Faz quase 2 anos que eu faço parte do PET. Eu estou no quarto período de Engenharia de Alimentos. Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Isadora, eu estou no oitavo período de Engenharia de Alimentos e já faz um ano que eu entrei no PET. Boa noite, pessoal. Meu nome é Isabela, eu tenho 24 anos. Eu entrei no PET em julho do ano passado e atualmente eu sou do oitavo período de Engenharia de Alimentos. Boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Paula, tenho 21 anos, estou no sexto período de Engenharia de Alimentos e entrei esse ano no PET. Boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Tereza, eu tenho 22 anos, eu estou no sexto período de Engenharia de Alimentos e vai fazer um ano que eu estou no PET Engenharia de Alimentos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus, eu faço parte do PET Engenharia de Alimentos há mais ou menos 2 anos já, e eu estou no oitavo período de Engenharia. Gostaria, de agradecer a presença de todos vocês e espero que vocês gostem da nossa capacitação. Bom, gente, então agora avisos importantes. Durante todo o tempo do nosso evento, o microfone e a câmera de vocês devem permanecer desligados, porque caso vocês tiverem alguma dúvida, vai ser mandado no chat um link para vocês poderem escrever essas dúvidas, e lá vocês também podem curtir uma dúvida de outra pessoa que vocês acharem interessante. E depois nós vamos também enviar no nosso grupo do WhatsApp um documento contendo todas as informações ministradas, como se fosse um resumo para vocês terem à disposição depois. E não sei se vocês já repararam também, mas a nossa capacitação ela está sendo gravada. Então, depois a gente vai disponibilizar para vocês também. A gente vai subir o vídeo no YouTube, para caso vocês tiverem alguma dúvida, quiserem recapitular alguma coisa, vocês terem acesso. Então, agora eu vou passar a palavra para a Isadora. Bom, pessoal, o primeiro tópico nosso é uma breve introdução, para a gente ver o objetivo de usar uma norma, qual que é o intuito dela. Ao usar uma norma, a gente vai ter uma comunicação do meio acadêmico mais padronizada, por meio de regras e modelos já estabelecidos. Porque, assim, muitas vezes, o desafio de um pesquisador vai ser conciliar a natureza de um trabalho criativo, com a qualidade formal. E a forma que vai estar escrito um documento, ela é muito importante, tanto quanto o conteúdo, porque uma vez que ela vai influenciar não apenas a qualidade, mas a divulgação científica que é responsável por construir o conhecimento. E o que então são essas NBRs, A NBR
elas são normas que vai possuir diversas aplicações para padronização, né, de processos produtivos, procedimentos de gestão e documentos. E no Brasil, elas são estabelecidas através de um consenso entre profissionais da área e pesquisadores e é aprovada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Durante a capacitação, nós iremos tratar, então, de 4 NBRs, que vão ser utilizadas em trabalhos acadêmicos. A primeira refere-se à NBR 14724, de 2011, e ela vai tratar de trabalhos acadêmicos e os princípios para elaboração, visando a apresentação a uma instituição. A segunda refere-se à NBR 10520, de 2002, que vai relatar citações em documentos, características exigíveis para uma apresentação. A NBR 6023, de 2002, que vai tratar da elaboração de referências. E a NBR 12225, de 2004, que vai estabelecer os requisitos principais para a elaboração de lombadas. Bom, a estrutura de trabalho acadêmico, ela vai compreender o quê? A parte externa e a parte interna, que vai ter os seus elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, conforme esse breve esquema que nós colocamos. E vai ser detalhado posteriormente cada item. Bom, a parte externa, ela é composta pela capa e a lombada. A capa, ela é um elemento obrigatório, enquanto que a lombada, ela é opcional. Bom, a capa, então, ela é responsável por proteger externamente o trabalho, na qual a gente vai ter as informações que são imprescindíveis, né, para identificação. E como eu disse anteriormente, ela é um elemento obrigatório. Essas informações, elas devem ser apresentadas na seguinte ordem, que é o nome da instituição, nome do curso, nome do autor, título, que deve ser claro também preciso, o subtítulo, se houver, ele deve ser precedido de 2 pontos, e a cidade da instituição e o ano de entrega. E outro ponto muito importante, gente, é que a letra, ela deve ser Arial ou Times, e o restante do trabalho, ele deve seguir o mesmo padrão. A fonte, ela deve ser tamanho 12, espaçamento simples entre linha em todos os elementos da capa. As margens do padrão da BNT são 3 centímetros superior à esquerda e 2 centímetros inferior e direita. O nome da instituição de ensino deve estar centralizado e constar no topo da capa. O título deve estar localizado no centro, e se houver subtítulo, a gente escreve, coloca 2 pontos, né, e já escreve ele também. Ao final da página, e na última 2 linhas, a gente escreve a cidade e o estado da instituição de ensino, e o ano da produção, né, e tudo isso em caixa alta. E também é importante ressaltar que todos os elementos da capa, ele deve estar escrito em letra maiúscula. Vou mostrar para vocês um exemplo que a gente trouxe. Então, reforçando novamente, tudo deve estar em letra maiúscula, centralizado. Aí, no início, a gente tem o nome da instituição, o departamento, nome do curso. Logo abaixo, a gente tem o nome. Logo abaixo, também o título e o subtítulo, com 2 pontos, né? E, por último, a gente tem a cidade da instituição e o ano, tudo isso em caixa alta. A lombada. A lombada, como eu disse anteriormente, é o elemento que é opcional. E ela, qual que é o objetivo dela, né? Então, vai facilitar o arquivo e a localização do trabalho na biblioteca, e ela deve ter os mesmos elementos da capa, como autor, título e ano, além do volume. E também ela deve seguir a mesma fonte, a mesma cor da letra que vai ser usada na capa. Então, o que vem a ser essa lombada, né, gente? Ela vai reunir as margens internas da folha,
sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra maneira. É importante a gente ressaltar que a lombada ela não é utilizada em trabalhos online, né? Visto também que o principal objetivo dela é facilitar o arquivamento, a identificação. Então, num trabalho online, a gente geralmente não coloca. Então, deve constar, né, conforme a NBR 12.225, o nome do autor, que é impresso no mesmo sentido da lombada. Se houver mais de um autor, o nome deve estar impresso um abaixo do outro, nas lombadas horizontais, separados por sinais de pontuação, nas lombadas descendentes. Depois a gente tem o título, que deve ser impresso também no mesmo sentido do autor. O título de lombada horizontal, a gente tem a imagem que está disposta, né? Ou seja, quando a gente coloca o seu livro, o seu documento em pé na biblioteca, posição vertical. Aí a gente coloca o título na forma horizontal. Mas a gente pode pôr também na forma título de lombada vertical, que vai estar no próximo slide. Né? Que o título de lombada descendente é quando o título ele está deitado. Então, ele é facilmente também identificado na horizontal. E a gente tem os elementos alfanuméricos. O que vem a ser isso? É, por exemplo, V.2, que vai indicar volume, ponto 2. E eles correspondem ao conteúdo abrangido pelo documento. Às vezes, a próxima edição é a segunda edição, né? E também, por último, a gente tem a logomarca da editora, que é impressa no mesmo sentido da lombada. Aqui a gente tem um modelinho de lombada, tem os mesmos itens que vão estar dispostos na capa, seguindo o mesmo padrão de letra, e como disse anteriormente, é mais para facilitar o acesso na biblioteca. Então, em documento online, ela não é necessário. Bom, agora a gente vai ver a parte dos elementos pré-textuais, né, que são os elementos que antecedem o texto, o trabalho em si. Né, e eles são divididos entre itens obrigatórios e opcionais. Bom, nesse primeiro trabalho assim, que a gente vai falar sobre os opcionais, vem a errata, né? E o que seria uma errata? Errata é uma lista dos erros ocorridos durante o texto, né, durante o trabalho, e deve ser seguido pelas correções. Aqui a gente consegue ver um modelinho, né, de uma errata, onde a pessoa tem que colocar a folha, a linha, e onde está o erro, né, onde se lê e como deveria ser lido. Deve ser apresentado em um papel avulso e é acrescentado após o trabalho impresso. Então, você vai colocar ao final do trabalho. Bom, nós temos a dedicatória, que é um momento que você vai agradecer a uma pessoa que fez parte da sua trajetória e tem que ser inserida após a folha de aprovação. O texto tem que ser tamanho 12 e o justificado e espaçamento simples. Bom, no agradecimento, o autor ele tem que agradecer, né, a instituição, mencionar se ele foi bolsista, de qual programa ele fez parte, agradecer os órgãos de fomento e deve conter agradecimentos como título. E lá você pode agradecer ao seu orientador, ao seu co-orientador, aos seus colegas de classe, a pessoas que te ajudaram, né, durante todo o percurso. E deve vir, o agradecimento, ele vem após a dedicatória. No próximo slide, a gente vai ver um exemplo. Então, ficaria assim. No caso aqui do nosso modelinho, a pessoa colocou a coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, que no caso é a CAPES. Então, essa pessoa, ela fez algum mestrado ou doutorado. Agora, nós vamos ver a epígrafe, que trata-se de um pequeno texto, uma pequena citação. Você vai trazer algum texto que te ajudou durante o seu trabalho, como se fosse
um texto de motivação, mas ele tem que ter relação com o seu trabalho. Então, no próximo slide a gente pode ver um modelinho, que no caso aqui a pessoa trouxe o texto do Paulo Freire, né, uma citação. Não é obrigatório conter epígrafe na folha, né, no caso como título, e ele tem que vir tamanho 12, justificado e simples. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre as listas, né, porque ao decorrer do trabalho nós vamos apresentando imagens, desenhos, fotos, mapas, plantas, e tudo isso deve ser listado para que facilite o leitor, o avaliador, a compreender e a localizar esses itens, né? Nesse primeiro momento, eu vou falar da lista de ilustrações, que ela segue da seguinte forma: é elaborado de acordo com o texto, então, conforme cada item, por exemplo, cada figura, cada imagem for aparecendo, nessa lista tem que seguir a ordem. Então, ela tem que seguir a ordem da página, da numeração, e deve ser seguido pelo nome, pelo travessão e pelo título. Tudo isso com o objetivo de auxiliar o avaliador, o leitor e até mesmo o autor. Então, agora, isso, tem o modelinho, né? Então, seria basicamente assim, né? No caso aqui é uma lista de figuras. Então, vem a figura 1, e aí coloca o travessão e o título. No caso, um cronograma de atividades e a página onde se refere. Então, se eu estou lendo esse trabalho, eu vou lá na página 8 e eu encontro essa figura. Bom, agora a gente vai falar sobre as listas de tabelas, né? Mas antes, o que seria uma tabela? Uma tabela é uma forma não discursiva de apresentar informações, né? Eu vou apresentar dados de forma numérica, né? É uma forma de destacar informações, onde a informação central é os dados que você conseguiu, que você colheu durante sua pesquisa. Segue o mesmo esquema das listas de ilustrações, né? Você tem que colocar a tabela 1, todas as tabelas têm que ser numeradas, então você coloca a tabela 1, travessão e o título dessa tabela, e de acordo com a página onde ela está. Bom, agora a gente vai falar sobre as listas, né, de abreviatura e siglas, mas antes eu vou explicar o que seria uma sigla, né? Uma sigla é um conjunto de letras iniciais, né, da palavra. Por exemplo, então, se eu tenho CFC, o que significa, né? É Conselho Federal de Contabilidade. Então, eu tenho essa sigla que é referente a essas palavras. No caso, quando você for escrever no seu trabalho, a primeira vez, você tem que colocar Conselho Federal de Contabilidade. E entre parênteses, você coloca CFC. Muitas vezes, por ser um item opcional, muitos trabalhos não constam essas listas. Mas é legal porque auxilia, se durante o trabalho a pessoa não entender ou se perder, ela pode ir lá na lista e ver o que significa essa sigla e não precisar voltar na primeira vez que você explicou o que significa essa lista e essa abreviatura, né? E tem que ser elaborado de acordo com a primeira vez que você puxou essa palavra. Então, no próximo slide a gente tem um modelinho. Então, aqui tem um modelinho de listas e siglas, né? Então, aqui a gente tem de siglas, que é o CFC, e aqui de abreviaturas, que é, por exemplo, no caso, quando você abrevia alguma palavra, artigo, capítulo. Bom, e agora a gente tem a lista de símbolos, né? E o que seria símbolos, né? É um sinal que substitui uma coisa ou uma ação. Por exemplo, o C, né, que significa carbono. E segue o mesmo esquema das outras listas. Tem que ser apresentado e com o seu respectivo significado.
Bom, agora a gente vai falar sobre os itens obrigatórios, ou seja, eles devem conter no trabalho, e o primeiro é a folha de rosto. A folha de rosto, ela tem o objetivo de auxiliar no reconhecimento do trabalho, né, mantendo os dados e informações importantes bem organizados e bem fácil para o leitor, o avaliador, achar e encontrar. Deve ser escrito de Times New Roman, Arial ou similar. Muitas vezes, eu não sei se o MacBook ele tem, né, essas fontes, como Times ou Arial, então tem que ser alguma fonte similar. No tamanho 12 e espaçamento simples. E aí deve conter o nome do autor, o título, a nota descritiva, o nome do orientador, a cidade da instituição e a sigla do estado, e o ano de entrega. No próximo slide, a gente vai ver o modelinho. Então, aqui a gente consegue ver o modelo de folha de rosto. E aí, ele segue essa disposição. Bom, o próximo elemento é a folha de aprovação. Também é um item obrigatório. E deve ser inserida após a folha de rosto. Nela tem que ter o nome do autor, o título do trabalho, o subtítulo, caso tenha, né, a natureza. Na natureza, o que se trata? Vem o título do trabalho, o tipo do trabalho, o objetivo, o nome da instituição a que ele é submetido, né, a área de concentração. Então, vem tudo nesse quadradinho aqui, que está debaixo do título. Aí, conforme o desenho, a imagem. E tem que vir também a data de aprovação e a titulação e a assinatura dos componentes da banca. É onde eles vão colocar se foi aprovado ou não. É uma forma de documentar a sua defesa. Bom, agora a gente vai falar sobre o resumo. Né? O resumo é na nossa língua. Então, o resumo ele é a apresentação concisa dos pontos importantes, né, de um trabalho. Então, ele tem que fornecer de uma visão rápida e clara o conteúdo e as conclusões do trabalho. A gente recomenda, né, no caso é recomendado, que seja feito em um parágrafo único, usando o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. E quando você concluir o resumo, você pula uma linha e coloca em ordem alfabética as palavras-chave, né? Logo após seguido da palavra-chave. E elas vêm com a primeira letra maiúscula e separadas por ponto. No próximo slide, a gente vai ver o modelinho. Então, aqui tem um modelo de resumo, né? Que a gente separou por cor. Então, dá para você ter uma ideia, né? Que na primeira linha, você vai falar sobre a visão geral do tema. Na segunda, a localização, onde foi realizada a pesquisa, todo o público-alvo. Aí, já na terceira, vem o objetivo do seu estudo. Na parte que está amarelo, você vai falar sobre a metodologia. Na parte em laranja, você vai apresentar um resultado, um breve discurso. E na parte verde é uma conclusão, né? Bem simples. Então, a ideia do resumo é essa: trazer uma ideia do que você vai falar no seu trabalho, mas de uma forma rápida. Né? E a disposição dos elementos vai ficar assim, né? O resumo, as palavras-chave. Como eu falei, que as palavras-chave aqui, elas são separadas por pontos e com a primeira letra em maiúsculo. Bom, e aí tem o resumo na língua estrangeira, né, que é a tradução do resumo. Então, ele tem que seguir a mesma ideia do seu resumo com a nossa língua, só que trazendo em outro idioma. Em cada programa, geralmente tem o seu idioma que é obrigatório, né? Geralmente é no inglês, mas dependendo, pode ser no espanhol ou no francês. Bom, agora a gente vai falar do sumário, né? Mas o que seria um sumário, né? O sumário é a enumeração das divisões, das seções e outras partes do trabalho. Na mesma ordem, grafia que é apresentado.
Então, aqui que nem o modelinho, eu enumero, coloco a página onde está, e tem que deixar do mesmo jeito que está escrito. Então, se está introdução com letras maiúsculas em negrito, no meu sumário tem que estar da mesma forma. O objetivo do sumário é auxiliar o leitor, o escritor e o avaliador. Então, todos esses itens que a gente apresentou, eles têm esse objetivo de auxiliar o leitor, o avaliador, a encontrar de forma rápida e prática os elementos, né, durante o seu trabalho. Bom, os itens pré-textuais, eles não aparecem no sumário. Já os itens pós-textuais, eles aparecem, porém eles não são numerados. Que nem o caso aqui do exemplo, o anexo. Ele aparece, mas ele não é numerado.